Neste instante, o eminente irmão Eduardo Teixeira de Rezende prestará algumas homenagens. Nós convidamos os irmãos que a seguir serão nominados a se postarem na frente do altar e de frente para a plateia. Ato número GPM 012, 013, 014, 015 e 016, de 27 de junho de 2015, da Era Vulgar. Concede a medalha Guido Tomás Marlieri aos irmãos e autoridades que mencionam: Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre-Geral do Grande Oriente do Brasil, federado ao Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil, no exercício de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 9º, inciso 3º, letra A, do Decreto 002/2007, de 17 de abril de 2007, considerando os relevantes serviços prestados pelos abaixo nominados ao Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil, resolve, artigo 1º, fica concedida a medalha Guido Tomás Marlieri ao venerável irmão Aloísio Mauro Ferraz Junqueira, mestre instalado, ao venerável irmão Jair de Almeida Gomes, membro do Ilustre Conselho Estadual, ao venerável irmão Adilson Teodoro de Castro, mestre maçom, ao doutor Sérgio Antônio Condé, presidente da Câmara de Vereadores de Caratinga, e ao doutor Carlos Henrique Perpétuo, juiz de direito do Primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Nós convidamos aos nominados a se postarem de frente ao altar. Meus irmãos, a medalha Guido Tomás Marlieri. Guido Tomás Marlieri era do Exército Francês, veio para as Minas Gerais e desbravou o Vale do Rio Doce, e no divisor de água do Rio das Velhas com o Vale do Rio Doce, onde ele se descortinou um vale de uma riqueza muito grande, uma riqueza minerária fantástica, uma das maiores jazidas de ferro de todo o mundo. Ele chegou no alto de um monte, se ajoelhou, se curvou e rendeu graças a Deus, dizendo: Je crois en Dieu. E esse morro, os indígenas daqui chamaram Serra do Jacroá. Foi abrasileirada dessa forma. E nesse desbravamento desse Vale do Rio Doce, esse nosso irmão nos trouxe aqui o compromisso maçônico, nos trouxe a chama dessa brasilidade, dessas Minas Gerais. Então eu tenho o prazer de condecorá-los com essa nossa medalha como uma singela e simples homenagem a todos aqueles que nós queremos, que nós gostamos e que nós admiramos pelo trabalho e pela devoção que vocês têm, e pela aproximação e o carinho que vocês têm com a nossa causa. Muito obrigado. Eu peço agora às filhas de Jó que possam condecorar os nossos agraciados. Peço uma salva de palmas aos agraciados. Eu gostaria que as filhas de Jó nos ajudassem a agraciar os outros. Você poderia descrever já aí. Mas em referência à loja Caratinga Livre, que foi a loja primária de todo o nosso Vale do Rio Doce, eu passo a ele as mãos para que ele possa incluir no seu acervo essa homenagem.
O nosso irmão Adilson de Castro Teodoro foi presidente, ex-presidente da nossa poderosa Assembleia Estadual Legislativa, atualmente é coordenador na região de Caratinga, e dele eu recebi a maior bênção, o maior bem que um homem pode receber em vida. Ele é meu sogro e eu tenho o prazer de ser casado com a sua filha, Ana Cláudia, razão maior de todo esse carinho que nós temos, de todo esse comprometimento e de todo esse envolvimento maçônico. O Adilson é um pai, um conselheiro, é um ótimo adulto da nossa vida. Muito obrigado. Nós convidamos a agraciada a retornar aos seus lugares. Nosso irmão Condé, representando o Poder Legislativo de Minas Gerais, e o nosso irmão Carlos, juiz, corregedor, dentro de um futuro muito próximo, nosso desembargador, irmão da mais alta estirpe, irmão que tem um caráter e um carinho com a maçonaria muito grande. Eu tive o prazer de ser apresentado a ele através do nosso irmão Cláudio Milha, e quero aqui, desta forma, registrar a minha singela homenagem. Irmão, essa cerimônia poderes dar para a cereja. Continuando as homenagens, ato TAG 051, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Concede a medalha Tomás Antônio Gonzaga aos irmãos e autoridades que mencionam: Eduardo Teixeira de Rezende, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil, no exercício das atribuições legais, considerando o disposto no artigo 9º, inciso 2, letra A, do Decreto 02/07, 17 de abril de 2007, considerando os relevantes serviços prestados pelos abaixo nominados ao Grande Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga passou da Inconfidência Mineira, teve os seus estudos maçônicos na loja francesa de Montpellier. A loja francesa de Montpellier possuía uma bandeira branca com um triângulo azul ao centro, escrito Liberté, Égalité, Fraternité. A bandeira dos Inconfidentes de Minas Gerais, branca com um triângulo vermelho, escrito do poema de Virgílio, onde ele fazia uma ode à velhice, onde ele dizia que o homem, ao final da sua vida, por mais riqueza que ele tivesse, elas não valeriam nada se ele não conseguisse a liberdade, se ele não adquirisse essa liberdade. Então, essa tríade libertas quae tamen, do latim significa liberdade, ainda que tardia, quando ele foi condecorado pelo rei e agraciado para escolher um presente, ele disse: eu gostaria, meu rei, tendo nascido plebeu, não sendo nobre, não detendo a posse da terra, eu gostaria que me fosse concedido um pedaço de terra, porque o pedaço de terra representava o símbolo da liberdade. E o rei disse: não vou possa conceder, porque a terra só é dada aos nobres, você não é nobre. Ele falou: então não existe mais nenhum presente que eu possa receber.
porque em toda a minha vida Deus me deu cultura, me deu educação, me deu sabedoria, servi a esse rei em todos os seus pronunciamentos, e já estou velho, pronto para morrer. Se não há o sentido da liberdade, pelo menos para me enterrar, eu dela não preciso. E acabou que o rei resolveu e concedeu para ele um pedaço de terra, e depois ele fez uma digressão muito grande em cima desse pedaço de terra, que ele dizia era um simples pedaço de terra, não representava nada para um senhor de mais de 70 anos naquela época, era muito velho, mas representava a liberdade mesmo, ainda que tardia. E Álvares Maciel pegou a nossa bandeira no sonho da Inconfidência e lá colocou libertas quae seratame, e plagiando Tancredo Neves, liberdade é o nome de Minas Gerais. Recebam com orgulho a nossa medalha. Dessa noite, atos MT 046, 047, 048, 049, 051, 052 e 053. Concede a medalha Tiradentes aos irmãos e autoridades que mencionam: Eduardo Teixeira de Rezende, Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil, no exercício de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 9º, inciso 1, letra A, do Decreto 002/2007, de 17 de abril de 2007, considerando os relevantes serviços prestados pelos abaixo nominados ao Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil, resolve: artigo 1º, fica concedida a condecoração da medalha Tiradentes ao irmão Marco Antônio Ferraz Junqueira, prefeito municipal de Caratinga, ao eminente irmão Roberto Rocha Araújo, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Ceará, ao eminente irmão Celso Rafael de Oliveira, presidente da PAEL GOB MG, ao sereníssimo irmão Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, ao venerável irmão Geraldo Lins de Salles, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, ao excelentíssimo senhor deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Adalcleber Ribeiro Lopes, e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Meus irmãos e visitantes, Joaquim José da Silva Xavier, com Alferes Tiradentes, não há no registro histórico da maçonaria sua efetividade como maçom, mas existem fortes indícios que, quando ele, propagando a questão da Inconfidência Mineira, dos ideais de liberdade de Minas Gerais, e dos seus pares, Padre Rolim, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel, Alvarenga Peixoto e Álvares Maciel, era de se esperar que ele também conhecesse a nossa ordem, e há indícios de que num triângulo na Bahia, triângulo é quando 3 maçons se reúnem, não há condição de se estabelecer uma loja, mas há indício de que lá ele teve os nossos ensinamentos, e há fortes indícios na história, nos autos da devassa da Inconfidência Mineira, que mostra que ele preferiu assumir toda a culpa do nosso levante contra Portugal, contra o jugo de Portugal, por uma razão muito simples. A nossa Vila Rica, naquela época, em 2 anos, ela conseguiu tirar ouro e mandar para a coroa portuguesa, ouro que serviu para Portugal quitar a sua dívida de libertação lá com os ingleses, a sua dívida de libertação que teve quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, serviu para Portugal pagar toda a sua dívida que tinha com os bancos, com todos os órgãos que o tinham financiado, e em 2 anos de retirada de ouro em Minas Gerais, nós conseguimos produzir mais ouro que toda a Europa em mais de 50 anos acumulado. Então essa riqueza que fez
da nossa Vila Rica, trouxe junto com ela pessoas do mais alto conhecimento, do mais alto gabarito, pessoas que formaram a nossa brasilidade. Eu digo formaram a nossa brasilidade, conforme o nosso geneticista Roberto Pena Mineiro, através do DNA mitocondrial, chegou-se à conclusão de que o mineiro tem 30% de negro, 30% de índio e 30% de europeu no seu sangue. Por quê? Nós fomos colonizados pelos bandeirantes que vieram de São Paulo, nas entradas e bandeiras, Fernão Dias Pais Leme, Borba Gato e tantos outros. E nessa colonização que nós tivemos, esses bandeirantes, quando aqui chegaram, não traziam mulheres. As mulheres deles eram as negras e as índias. E de um fato incomum. Nessa Minas Gerais era comum um desses bandeirantes ter 10, 15 mulheres, se vocês não sabem. Inclusive os padres que vinham junto com eles também não contraíram matrimônio, mas tiveram mulheres, tiveram filhos e construíram a nossa brasilidade, esse nosso sangue que nós temos aqui hoje. E logo depois, numa segunda etapa, onde nós tivemos o apogeu de toda essa indústria de mineradora e com o descobrimento dos diamantes que tiveram na nossa Diamantina, esses diamantes trouxeram uma segunda leva de sábios, trouxeram os judeus, trouxeram os eruditos. A Vila Rica da época teve a primeira casa de ópera de toda a América Latina e se formou como um grande centro cultural. E nesse caminho que se criou as estradas, tanto a velha quanto a nova, para o destino do Rio de Janeiro e para o destino dos portos, estradas essas feitas ao longo de burros, nós tivemos oportunidade de, nesse convívio, sonhar com a liberdade, como um dos primeiros sonhos na América Latina, dessa liberdade, libertas, qual será a liberdade, ainda que tardia. E o nosso alferes Tiradentes, que era remanescente hoje da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, nós rendemos essa homenagem e eu peço que agora sejam condecorados os nossos irmãos com essa singela homenagem. Os nossos promessas, nossos abraçados. Passando a palavra ao eminente irmão Eduardo Teixeira de Rezende para o seu pronunciamento. Meus irmãos, pela adiantada da ordem, deixo de nominar cada um, que foi muito bem feito aqui pelo nosso eminente grão-mestre amigo Geraldo Xavier, e eu quero aqui contrariar as palavras dele, dizer que ele está faltando um pouquinho aí com a verdade, porque eu não vou permitir abrir mão de que ele seja o meu chefe de gabinete do Oribório. E ele vai continuar viajando esse Brasil afora. Eu quero aqui publicamente pedir autorização à senhora, porque a gente tem muitos afazeres, é muito difícil para mim isso, e ninguém melhor do que o Amintas. Eu vou passar uma procuração para ele, um cartório, para que ele possa me bem representar não só em todas as Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Acho que vai aumentar essa atribuição dele. Eu quero aqui agradecer a minha esposa e meu filho e minha família, que eu gostaria que ficasse de pé, a Genô, a Cacau, a Cristina, que ficassem de pé, a Ana Cláudia. Pelo carinho, pela contribuição, por tudo. E gostaria também aqui de agradecer a toda a mesa, a Dalclévia, presidente da Soberana da nossa Assembleia Estadual Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Dalclévia é um companheiro lá da nossa região de Caratinga. O apelido de quem nascia no lugar onde ele nasceu, carinhosamente vou chamá-lo de Mandruvá. Era esse o nosso apelido. Ele e o Mauro Lopes era a nossa, porque a cidadezinha onde eles nasceram se chama Entre Folhas, e nós dizíamos que quem vivia entre as folhas era o Mandruvá. Eu quero aqui também registrar com muito carinho o nosso prefeito que veio aqui nos homenagear, o nosso prefeito da família Silva Araújo de Inhapim,
Família essa aqui também, o Oswaldo lá da família Grossi, o Oswaldo da família Grossi de Inhapim. Eu quero aqui registrar com muito carinho, eu sou de Vocoranga, ao lado de Inhapim, da família Rezende, e nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Geraldo Lins de Caratinga, com o nosso irmão Mauro Lopes, com o nosso irmão prefeito, com o nosso irmão presidente da Câmara e muitos mais irmãos de Caratinga, Eugênio, professor Eugênio, todos mais que vieram aqui nos dar esse carinho. A todos vocês, a todos os nossos amigos, a todos os grão-mestres que vieram de longe, o mais distante, o meu querido hermano grão-maestro, sereníssimo grão-maestro Carlos Quinhones, saludos, 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 de coração sucado. A todos vocês, eu quero aqui registrar a alegria da presença e dizer que esse momento foi muito feliz para mim. Deus me deu o privilégio de poder compartilhar com vocês essa amizade, esse carinho, e vamos à frente. Nosso primeiro ato vai ser transformar esse espaço daqui numa escola de formação política. Política cidadã, cidadania vai ser a nossa marca. O Brasil precisa de formar cidadãos e nós vamos formar pela política, não é política partidária, é a política na polis grega, onde os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da sua cidade. Então nós vamos fazer um renascimento político no Brasil, como foi feito na Idade Média, quando eles foram buscar os eruditos e o clássico da Grécia Antiga para resgatar os valores da humanidade corrompidos por toda usurpação de poder. Aqui dentro da maçonaria nós vamos construir o resgate desses valores pela participação silenciosa, sem nenhuma ostentação, mas silenciosa e precisa de ocupar os espaços políticos, oferecendo a nossa inteligência, o nosso tempo e o nosso desprendimento em construção de uma nação mais justa e mais perfeita. Essa será a palavra de ordem daqui para frente. Muito obrigado a todos pela atenção. Os trabalhos estão encerrados. Irmão mestre de cerimônia, por gentileza, conduzir a saída da bandeira. Irmão secretário, vamos fazer a saudação à bandeira. Irmão Vicente Pinto, por gentileza, queira vir ao altar para, de maneira formal, saudar o pavilhão nacional. Aliás, eu posso pedir uma referência? Eu mesmo quero sofrer de perdão da esperança que a brisa do Brasil beija e balança. Símbolo maior da nossa brasilidade, bandeira do Brasil. Como disse Castro Alves, era um sonho dantesco, do tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, time de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças em cujas bocas negras regam o sangue das mães, outras, moças nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, da ronda fantástica a serpente, faz doudas espirais. Bandeira do Brasil, não sirva de mortalha e não escravize, não domine e sempre tremule, altaneira dos nossos maços. Liberdade, 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 liberdade ainda que tardia. Eu peço para você que, irmão Joaquim, por gentileza, queira fechar o nosso livro da lei. Irmão Aminas, nós com esse gesto encerramos o nosso trabalho e encerramos uma administração profícua. Meus irmãos,
E hoje nós vamos oferecer um coquetel a todos e agradecer pelo carinho e pelo tempo que aqui ficaram. E sejam bem-vindos à nossa nova sede, à nossa nova gestão. Retirar a Sião do templo, o eminente grão-mestre estadual, o poderoso grão-mestre estadual adjunto, acompanhado de suas respectivas esposas, do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio de Lacerda, do eminente irmão Amintas de Araújo Xavier, grão-mestre honorário do Grande Brasil e digníssima esposa. Thank